Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel Vigir da Valora. Mas antes de passar para a leitura do relatório dele do mês de dezembro, que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de janeiro, vamos passar para vocês alguns números. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, o valor da cota dele está R$ 9,72. Como o valor patrimonial da cota dele é 9,64, a gente tem um P sobre VP de 1,01, ou seja, está com um ágio de 1%. Baseado nesse valor atual, ele está com dividend yield anualizado do ano passado de 14,90%, ou seja, um dividend yield muito top, quase equivalente aos dividendos de Fiagros. O que eu sempre comparo ele, né? Tem gente que não vai gostar, mas eu comparo ele com Fiagro porque ele tem essa cara de Fiagro, até porque ele é um fundo 100% atrelado a CRI e CRI são 100% indexadas ao CDI. Lá nos Fiagros, a maioria são 100% CRAs e indexadas quase que 100% ao CDI. Ou seja, ele parece muito, só muda, claro que aqui estamos falando de certificado de recebíveis imobiliários e não certificados de recebíveis do agronegócio. O último dividendo distribuído por ele foi de 11 centavos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque no último vídeo que eu fiz sobre esse Fiagro, eu estava estimando que ele ia pagar 10 centavos por cota. E eu vou mostrar para vocês que ele deveria ter pago 10 centavos e não 11. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Ou seja, eu estaria acertando se o fundo não tivesse me dado uma rasteira. Vamos lá daqui a pouquinho explicar o que está acontecendo. E esses 11 centavos equivalem a 1,11%, que é um dividend yield muito top, né? Atualmente o fundo conta com praticamente 1 bilhão na carteira. A gente está vendo aqui 1 bilhão 106 milhões, mas isso aqui é porque ele está alavancado, que ele tem mesmo de patrimônio líquido é 995 milhões, ou seja, quase 1 bi. E a quantidade de cotistas dele é muito alta, né? 232 mil cotistas, com liquidez diária muito boa também, ou seja, é muito fácil comprar e vender cotas do fundo. Uma liquidez diária de cerca de 4 milhões de negociação por dia. Vamos então começar os comentários. O fundo encerrou no mês de dezembro de 2023 com a totalidade do seu patrimônio líquido todo alocado em CRIs, em 51 operações diferentes. Isso aqui, pessoal, tem dinheiro de compromissadas reversas. Patrimônio líquido do fundo real mesmo não chega nem a 1 bilhão, é quase 1 bilhão. A gente vai ver isso daqui a pouquinho na carteira do fundo. Os demais recursos estão investidos em caixa, e ele tem um pouquinho de dinheiro em caixa ainda. Como eu falei, ele é 100% CRI, com esse um pouquinho de dinheiro em caixa. Ou seja, ele não é como aqueles outros fundos que compram cotas de outros fundos, por exemplo. Em dezembro, o fundo adquiriu 83,5 milhões em 9 operações. Dessas 9 operações, 8 ele já possuiu o devedor na carteira. Todas elas indexadas ao CDI. Como eu falei, ele é um fundo 100% indexado ao CDI. A nova operação diferente, né, que não tinha na carteira do fundo, foi o CRI Longitude, que foi com valor de 34 milhões. Sempre é importante mostrar esse detalhe aqui da carteira, que ele fala sobre a questão da qualidade de crédito da carteira. E ele fala que todos os CRIs do fundo estão adimplentes. Todo mês ele faz Ctrl+C, Ctrl+V e coloca isso aqui, né? Ou seja, na opinião da gestão, a carteira continua saudável. Eventos subsequentes, ou seja, que aconteceram no mês de janeiro, mas ele já colocou nesse relatório que é de dezembro. Esse relatório ele lançou semana passada, tá mais ou menos com uma semana que lançou. Eu não trouxe esse vídeo antes porque eu nem sabia que tinha sido lançado, porque normalmente ele lança nessa semana o relatório do mês anterior. É na última semana do mês, mas dessa vez ele lançou 2 semanas antes. Então no mês de janeiro já ele comprou um CRI que já tinha na carteira no valor de 3 milhões. Então chegamos aqui na famosa DRE do fundo. A questão é essa, eu marquei vários números aqui para mostrar para vocês o que aconteceu. No mês passado eu fiz uma previsão que no mês de dezembro ele bateria em CRIs de juros um valor na faixa de 12 milhões e 800 mil. Eu falei isso no vídeo, se você quiser, daqui a pouquinho você assiste que eu vou colocar um card aqui em cima para você ver. Eu acertei praticamente em cheio isso aqui. Aí eu falei que o fundo ia pagar cerca de 3 milhões e meio de taxa de performance. Olha aqui, o valor que ele paga de taxa de administração é nessa faixa aqui, 1 milhão e meio, 1 milhão e 650. E no mês de dezembro e no mês de junho, são os 2 últimos meses de cada semestre, ele paga a taxa de performance. E baseado nas taxas de performance anteriores, as 2 últimas, eu calculei que ele ia cobrar uma taxa de performance na faixa de 3 milhões e meio. E cobrou foi 4 milhões e uns quebrados na realidade. Tanto que pulou aqui as despesas recorrentes, ou seja, aqui nesse caso desse mês é taxa de administração e taxa de performance, deu 5 milhões e 700 mil. Por isso, o resultado, ou seja, o lucro foi muito baixo. Você vê que no mês de novembro foi 13 milhões 674 mil e no mês de dezembro apenas 8 milhões e 83 mil. Ou seja, para
Para ele complementar esse valor e bater esses 11, ele teria que fazer o quê? Ele teria que pegar 3 centavos que estavam em reserva por cota. Cada centavo em reserva dele equivale mais ou menos a R$1 milhão, ou seja, ele precisaria de praticamente 3 milhões e 300 mil para completar esse valor aqui, e ele só tinha 2 centavos em caixa. Como é que ele pegou 3 e completou isso se ele só tinha 2 da reserva? Não faz sentido. E o pior, sobrou ainda 1. É o texto que eu coloquei aqui para vocês verem. Então aí eu coloquei, como ele fez isso? Só Deus sabe. A princípio, ele deve ter tirado dinheiro de caixa. Só me resta essa ideia. Ou a outra ideia é que a reserva de caixa que ele colocou no mês passado, que disse que era 2 centavos, não era 2 centavos, era 4 centavos. Aí ele, desses 4, usou 3 e sobrou 1. Só se era isso. Ou seja, só tem essas duas opções, basicamente. A não ser que tenha outra opção que eu não conheça, eu desconheço. Se você conhecer uma terceira ou quarta opção, você coloca aqui nos comentários e diz assim, Adriano, ele pode ter feito isso, porque eu não sei. A princípio, ele era para ter usado o dinheiro da reserva. Teria que ter 4 centavos no mês passado para ele usar 3 centavos e ainda sobrar 1. Só que ele só tinha 2. Ou seja, ele teria que ter tirado 1 centavo, ou seja, na realidade 1 centavo por cota, eu tô falando por cota, pessoal. O que dá mais ou menos 1 milhão, porque o fundo tem 100 milhões de cotas, ou seja, cada centavo multiplicado pela quantidade de cotas dá 1 milhão. É praticamente 1 milhão. Tanto que você vê aqui que 12 milhões ele paga 12 centavos. 11 milhões ele paga 11 centavos. Ó, tá vendo? 11 milhões ele paga 11 centavos. Então, basicamente, 1 milhão equivale a 1 centavo por cota. Então é isso. Por isso que eu errei nas minhas contas. Porque ele me deu uma rasteira, porque ele conseguiu 2 centavos, não sei de onde. Tanto que ele colocou 1 centavo ainda em reserva, que não era nem para ter, e ainda gastou 3 centavos aqui para cobrir a diferença desse valor para esse. E ele não dispensa a taxa de performance de forma alguma, né? Vocês viram aqui. Ele cobrou 4 milhões e 100 mil, basicamente, de taxa de performance. A última que ele tinha cobrado tinha sido na faixa de 3 milhões e 300 e a outra 2 milhões e 900, se eu não me engano. Ou seja, no ano passado, um ano atrás, em dezembro de 2022, tinha cobrado 2.900, em junho cobrou 3.300 e agora cobrou cerca de 4.100. Subiu muito essa taxa de performance aqui do fundo. E aí, como eu falei, aí ele completou, colocou esses 3 centavos por cota, que eu não sei de onde ele tirou, 3 milhões no final, e distribuiu 11 centavos e ainda sobrou 1 centavo. Os rendimentos que vão ser recebidos em janeiro e distribuídos em dividendos em fevereiro, eu creio que esse valor aqui vai cair para cerca de 12 milhões e 300 mil, aproximadamente. Vamos considerar que ele não vai receber 733 mil em negociação de CRI, que eu achei muito, vou considerar meio milhão. Tira então 500 mil daqui, mais 200 mil daqui, cerca de 700 mil a menos. Só que aqui a gente vai esquecer esses 4 milhões de despesas, vai voltar a ser na faixa de 1 milhão e pouco. Então, no final das contas, o fundo vai receber cerca de 11 milhões, cento e poucos mil. Ou seja, eu acredito que ele vai manter os 11 centavos no mês de fevereiro. E provavelmente ainda vai manter esse 1 centavo aqui em reserva. A não ser, claro, que surja alguma inadimplência no mês de janeiro. Desconsiderando essa hipótese, eu creio sinceramente que ele vai conseguir manter os 11 centavos. Pelo menos ainda nesse mês de fevereiro. Vamos ver recebimento de março, porque fevereiro é um mês que tem menos dias. Sempre tem menos dias. Esse ano é bissexto, mas tem o carnaval. E aí, com combinação, ele provavelmente vai ter uns 18 dias úteis. E essa quantidade de dias úteis aqui, para quem não sabe, afeta muito os rendimentos recebidos pelo fundo. Cada dia útil conta muito. Então, se ele tiver uns 18 dias úteis em fevereiro, por exemplo, provavelmente o valor recebido em fevereiro, que vai ser distribuído em março, não seja suficiente para chegar a 11 milhões de novo. E aí, se ele ainda tivesse um da reserva, ele poderá colocar esse um de reserva e zerar a reserva. E agora, antes de continuar, pessoal, eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui Vigi 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro fundo imobiliário desse de papel você possui na carteira? Diga aqui nos comentários. E, meu amigo, se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho, a gente tá precisando de muito like, exatamente pro YouTube recomendar o nosso vídeo para mais pessoas e dessa forma mais gente vir aqui assistir o nosso conteúdo. Eu tô notando que nos últimos 2 meses o Vigi caiu muito a quantidade de views, ele era na faixa de 500 views, o que é um bom número, mas agora caiu para a faixa de 300, perdemos mais de 200 views, isso não é bom, isso não é bom. Se ele continuar caindo, a gente provavelmente não vai trazer mais ele de forma mensal, vai ter que trazer ele a cada 2 ou 3 meses. Então, se você gosta do fundo, chega junto, deixa o like, faz o comentário aqui pra gente aumentar o engajamento e o YouTube distribuir para mais pessoas. Chegamos aqui à carteira do fundo e como eu gosto sempre de destacar, né, sempre tem que ter um cuidado especial com a Helbor ou Helbor. Eu prefiro chamar de Helbor. Não sei se a pronúncia está correta, mas Helbor é mais bonito do
que Elbor. O patrimônio líquido atrelado a esse devedor aqui do fundo é muito alto, né? É cerca de quase 33%. Se a Elbor der um problema, meus amigos, a coisa vai complicar para o fundo, viu? Se ela deixar de pagar, é uma concentração muito alta nessa Elbor. Isso não é bom. Mas fica a dica aí para vocês saberem que tem essa concentração muito alta aqui na Elbor, ou Helbor. Você vai me dizer, mas aqui tem esse Pateu Mongilar, não é Elbor não. É Elbor, pessoal. É porque eles colocam Pateu Mongilar, mas se você pesquisar, vai aparecer Pateu Mongilar Elbor. Aqui nós temos os devedores do fundo, né? Não são todos, porque ele tem vários devedores, a gente já viu, tem mais de 50 devedores, isso aqui é só parte, vou mostrar o restante daqui a pouquinho. Aqui temos os valores investidos em cada um desses devedores, fechando aqui com a Gafisa. A Gafisa é a da thumbnail da gente, né? Aqui temos todos os patrimônios líquidos atrelados a esses devedores, e aqui temos as taxas. Ele não é um fundo 100% CDI, mas é quase 100% CDI. Ele tem um pouquinho de PCA, quase nada, é só para dizer que tem. Você vê que ele lá em cima diz que o fundo é totalmente atrelado ao CDI, né? No comentário do gestor, mas não, ele tem um pouquinho de PCA, mas é muito pouco. É tão pouco que ele despreza. Mais ou menos é isso que ele faz. Aqui temos os devedores restantes. Olha aqui, a Longitude, que foi a última que ele comprou. Aqui temos os valores, aqui os percentuais e aqui as taxas, mais alguns atrelados ao IPCA. Olha aí, é cerca de 1,5% da carteira indexada ao IPCA. 1,5% apenas. Aí temos aqui o patrimônio total do fundo, com alavancagem de 11%, o que ele tem em caixa, mas ele tem essas compromissadas reversas de 132 milhões. Lógico, se você fizer a conta desse com esse, vai dar um total negativo de 111 milhões. Subtraindo do total aqui do bruto, temos o valor real do patrimônio líquido do fundo, que é 995 milhões. E aqui, para fechar, a gente tem aqui o percentual de alocação por tipo de ativo. Ele considera logo 100% em CRI, apesar dele ter um pouquinho de dinheiro em caixa, ele despreza esse dinheiro em caixa. E a alocação por indexador, ele é, como eu falei, praticamente 100% CDI. Ele é 98,7% CDI, tem 1,3% apenas em IPCA, somar aqueles 3 devedores em IPCA. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito ainda, meu amigo, não perca mais seu tempo. Se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível, não perder seu tempo e assistir assim que sair, que também é importante para o engajamento. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!